Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 13. Pastor, então o que é que eu faço com aqueles que têm temperamentos vingativos, rancorosos? O que é que eu faço com aquela pessoa que tem inveja, não suporta a alegria do outro? O que é que eu faço com a pessoa que tem língua amarga, amaldiçoadora, que ficam contentes consigo mesmo e ficam quando veem os outros em miséria? Isso é pecado de índole. Isso é pecado de caráter. Por isso que Jesus tinha mais facilidade de andar com o simples, o pecador, aquele que batia no peito e dizia: eu sou pecador. Jesus entrou na casa de um homem e não falou nada para ele. Jesus não disse: seu maldito, seu isso, seu ladrão. Não, Jesus só ficou ali. Ele passava, andava ao redor da mesa e dizia: Senhor, eu sou ladrão. Jesus dizia: tá legal, tudo bem, Zaqueu, eu sei que você é ladrão, fica tranquilo. Aí ele dizia: Senhor, eu roubei. O Senhor disse: tá bom, tá tudo certo, depois a gente conversa. Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Aí Jesus para e diz: hoje entrou salvação nessa casa. E tinha um monte de gente na porta dizendo assim: se ele fosse profeta, ele saberia que Zaqueu, esse cara é um miserável. E você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia que você ia trocar ele por primeiro amor que aparecesse? Você acha que Jesus não sabia que você ia trocar ele por dinheiro? Ou você acha que Jesus não sabia que você ia deixar ele na esquina por uma noite de prazer? Mas mesmo assim eu me casei contigo, diz o Senhor. Mesmo assim eu gerei filhos com você. Mesmo assim eu te dei recurso, te dei sabedoria. Ou você acha que eu não vou terminar o que eu comecei? Você acha mesmo que Jesus perdeu o controle de tudo? Então pare de orar a Deus, controla. Senhor, toma controle. Não ore mais assim. Você devia dizer: Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Ou você acha que eu não sabia que você era imoral? Você acha que eu não sabia que você me usaria, diz o Senhor. Mas mesmo assim eu te amei. Mesmo assim eu te chamei pelo nome. Mesmo assim eu te dei família, te dei riquezas, te dei honra e te dei glória. E tudo que eu espero é que você entregue tudo de volta e diga: por ti, você é a minha prioridade, você é tudo que eu tenho, Jesus. É tudo que eu espero ouvir de um pastor, de uma pastora, de um ministério. Alguém que tenha coragem de dizer: Senhor, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim. Bendiga o seu santo nome. Meu Deus, alguém levante a mão e adore a Deus nesse lugar. Faz brilhar teu rosto sobre mim, Jesus. Ei, glória a teu nome, Rei. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Tu me entende, Jesus? Tu me amas? Teu rosto sobre mim. Tu me amas, Jesus.
toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Pega a sua Bíblia, por favor, senão a gente não consegue falar hoje. Eu também, se precisar falar, eu falo. Se não precisar também, eu fico só aqui. Tá bom demais. 1 Samuel capítulo 13 e o versículo 21, ou melhor, versículo 19. Em toda a terra de Israel não se achava nenhum ferreiro, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus a fim de amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e a sua foice. O custo era de 2/3 de siclo pelas relhas e enxadas, e de 1/3 de siclo para afiar machados e aguilhões. Assim, no dia da peleja, não se achou espada nem lança na mão de todo o povo que se estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham. Ora, a guarnição dos filisteus tinha saído para o desfiladeiro de Micmas. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu comecei a escrever quinta-feira à noite. Eu sabia que ontem ia ser um dia intenso, então eu sabia que não ia ter muito tempo para escrever, para orar. Então, quinta-feira, fiquei até parte da madrugada lendo, escrevendo, e muito sugestivo, porque hoje foi o lançamento do livro do Jackson sobre isso, sobre aquilo que Deus estava ministrando no meu coração. O Senhor estava dizendo: não afie as suas espadas nos métodos. Nós vivemos numa geração que adora a Deus com muita intimidade. Nós nunca tivemos tantas músicas, tantas reuniões. Você pode ir domingo em qualquer igreja da sua cidade, todas elas estão cheias de gente. Mas eu vejo muita intimidade, mas pouca verdade. Eu não tenho que adorar o Senhor com intimidade, eu tenho que adorar com verdade. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É claro que a intimidade é uma coisa que você não consegue afastar. Um casamento sem intimidade é muito difícil dele permanecer. Pessoas podem morar juntas, comerem na mesa juntas, fazer as coisas juntas, mas se elas dormem separadas, elas não vão ter intimidade. E sem a intimidade você não gera nada junto. Você pode comer junto, você pode viver junto, você pode trabalhar junto, mas é a intimidade que faz aquilo que está em um colocar vida no outro. É por isso que o Senhor me diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto, Ele vai te abençoar. O Senhor está dizendo o seguinte: eu estou convidando você para a intimidade. E na intimidade é legal porque intimidade não tem plateia. Porque intimidade com plateia é pornografia. A intimidade é só você e Ele. E Ele faz o quê? Ele coloca a vida dele dentro de você. Por isso que se eu tento ter intimidade com coisas externas, é muito perigoso eu não gerar uma intimidade com o meu Senhor. Então eu tenho todos os rituais gospel evangélicos à minha disposição. Eu tenho a música boa, eu tenho o ministro abençoado, eu tenho o pregador eloquente, inteligente, eu tenho a igreja cheia, eu tenho a mídia a meu favor, eu tenho tudo, mas se não tiver o cheiro, meu amigo, eu só vou informar, eu não vou transmitir. A igreja do Senhor não precisa de mais informações acerca de Deus, até porque Deus você não estuda, você experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar Deus. Uma pessoa que prova de Deus, ela tem o que dar para o outro. Senão ela vai dar só informações. Informações são importantes,
Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. O conhecimento é importante, mas o conhecimento sem a vida, irmão. Por isso, a missão sem a vida, ela não vai levar você a lugar nenhum. A leitura sem a vida, ela não vai levar você a lugar nenhum. Jesus deixou claro que a letra mata, é o Espírito que vivifica. Então, quando eu estava lendo esse texto, não havia ferreiro em Israel, e os filisteus tinham descoberto o segredo do ferro, do bronze, como derretê-lo, como afiá-lo, mas Israel não tinha. Ou seja, Israel tinha que sair do seu ambiente, atravessar a fronteira e na terra dos filisteus para afiar suas ferramentas. Irmão, e o que tem de crente afiando a sua ferramenta fora dos seus parâmetros de santidade, fora dos seus parâmetros de verdade, fora dos seus parâmetros, usando coisas externas para afiar suas espadas. Irmão, o dinheiro trabalha para mim, eu não trabalho para ele. A mídia trabalha para mim, eu não trabalho para ela. Você está me entendendo? O que Deus te deu para fazer tem que te tornar aquilo que você foi chamado para ser. Como nós sempre dissemos aqui, não é o que eu faço, é o que eu estou me tornando por aquilo que eu faço. Porque o que vai sobrar é o que eu me tornei, não o que eu tenho, nem o que eu faço. Já falamos disso aqui, de herança e legado. A herança é o que você deixa para os seus filhos. O legado é o que você deixa nos seus filhos. Então não adianta você deixar para se você não deixa em. E quando eu falo de filhos, não estou falando somente de filhos biológicos, eu falo de filhos. Filhos que comem na mesma mesa, filhos que se alimentam daquilo que você carrega. Então, os filisteus tiveram uma descoberta. Eles descobriram como trabalhar com ferro, como afiar o ferro. Não havia ferreiro em Israel. E se não tem ferreiro, irmão, não tem espada. E se não tem espada, não tem separação entre a alma e o espírito. Por isso nós temos muitos cultos na alma que não transformam a vida de ninguém. Vamos chorar? Vamos pular? Irmão, eu sou peteca. Pensa no cara pentecostal. Se Jesus não me derruba, eu me jogo. Ei, eu vou nos cultos que o irmão está orando pela unção, não precisa nem orar por mim, eu caio na hora, me jogo. Já fizeram até meme comigo esses dias. Eu sei quem foi. E eu sei quem foi. Estou orando, Jesus vai te pegar. Vou num culto da unção, a pessoa fica, quero ver se ele é bom mesmo me derrubar. Eu me jogo, não dou trabalho para ninguém. Então eu sou pentecostal. Agora, um movimento que não gera instrução. O Espírito do Senhor estava pairando sobre as águas, só esperando uma palavra para começar a criar. Ele não estava ali passeando, irmão. Quando Deus disse, haja, então ouve. Por quê? Porque o Espírito começou a criar. Todo movimento tem que gerar instrução. Todo avivamento tem que gerar instrução e fundamentos corretos. Amém? Então, talvez hoje nós precisamos mais dar forma a nossas ferramentas do que buscar mais ferramentas. Não adianta abrir a caixa de ferramentas se elas não estão afiadas. E aí, irmão, eu vou precisar. Não, mas o meu negócio é com Deus. Não, você vai precisar de um ferreiro. Você vai precisar de um ferreiro. Nós não podemos ter uma igreja cheia de gente vazia. Nós não podemos ter uma liderança cheia de métodos, porque Jesus também usava os métodos. Irmão, Jesus, quando entrou no barco de Pedro, o que é que ele disse? Afasta um pouquinho. Por quê? Ele entendia de equalizações. Ou equalização, né? Ele afastou o barco, por quê? Porque quando ele falava, reverberava na água, todo mundo estava na praia e ouvia. Então é um método. Jesus, antes de multiplicar os pães, ele disse, separa de 50 em 50, de 100 em 100. Ele usou um método. Mas você não pode colocar métodos na ação de Deus, irmão. A ação de Deus na vida de um homem, na vida de uma família, é sempre de dentro para fora. E como é que você dá forma às ferramentas? Como é que um ferreiro trabalha com uma ferramenta? Primeiro, fogo nela. Segundo, sopro nela, vento. Terceiro, martelo nela. É
É fogo. Então se prepara que vem vento e martelo. Porque o fogo ele vem para deformar tudo aquilo que estava formando você. O fogo veio para tirar. O fogo ele sempre vem para tirar a velha movimentação, para tirar você do velho hábito. Então o fogo começa a derreter, você vai perdendo, e vento e fogo, daqui a pouco vem o cara com o martelo e começa a dar forma. Por isso que a sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Por isso, querido, mas o culto estava fogo, o que veio depois? Tem martelo nesse culto de fogo? Não, então não vai, só vai deformar, mas não vai formar de novo. Por isso que tem muita gente na igreja que saiu do mundo, mas ainda não entrou na promessa. Ele está deformado dentro da igreja, ele não sabe mais o que é verdade, em quem mais acreditar, ele está no meio do caminho. Deformou, recebeu fogo, mas quando veio o martelo ele se esquiva. Irmão, Deus tirou o povo do Egito, mas foi para entrar na promessa. O deserto era o preparativo disso. Mas teve um povo que morreu no deserto, mas já tinha sido salvo do Egito. Tem um povo que foi salvo do Egito e está morrendo na igreja. Morrendo na igreja, morrendo nas suas emoções, morrendo nas suas misérias espirituais, morrendo nas suas dificuldades, morrendo no seu caráter. Por quê, pastor? Porque ele não se submete ao processo completo, irmãos. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O reino dos céus é comparado a um homem, Marcos 4, 23 a 26. O reino dos céus é comparado a um homem que lança semente na terra e vai dormir. Depois, quando ele acorda, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Tudo que Deus for fazer na sua vida tem um processo. Nós já falamos aqui, vamos falar de novo. Leva tempo para Deus fazer de repente. O de repente de Deus leva tempo, tem um processo. Tem algo que nós precisamos. Então fogo, vento e pancada. Quem está entendendo isso? Você está me entendendo? Fogo, vento e pancada. Agora, tem ferreiro aí? Porque quando você precisa afiar sua espada em território filisteu, meu amigo, é porque não tem mais vida aonde você vive. Como assim, pastor? Meu irmão, vou falar uma coisa. Quando eu vou no ministério, eu já rodei a terra aí, caçando avivamento. Tinha fogo lá, eu vou lá. Tem fogo lá, eu vou lá também. E eu já corri atrás aí, José. Eu já fui nas conferências, eu já estive com os melhores. Verdade, e eles oravam por mim 3 dias de lágrima. Mas eu não fui lá buscar fogo. Porque o fogo só um pode dar. Não adianta acender foguinho. Não. Você não tem que produzir o que Deus mandou você atrair. Fogo você não produz. O fogo produzido pelo homem, pela religião, pelos métodos, vai queimar você e não derreter você. Eu sempre fui buscar marreta. Eu digo, eu quero saber o que eles estão ouvindo. Eu quero essa unção para mim. A gente fala, né? Eu quero essa unção. Mas essa unção, ela tem um tratamento, irmão. Aí vem a pessoa diz assim, pastor, ora por mim, transfere essa unção. Eu quero te dar uma marreta para você levar para casa. Todos nós precisamos de alguém, irmãos, para ser ministrado. Todos nós precisamos ser ministrado e submetido. Todos nós precisamos ouvir, ser confrontado. Todos nós, todo homem precisa de outro homem. O homem que falava com Deus face a face, chamado Moisés, não foi Moisés, não foi Deus que deu o conselho para ele, foi Jetro, o seu sogro.
Todo homem precisa estar submisso a outro homem. Todo homem precisa estar ouvindo de outro homem. Agora, procure saber se a pessoa que você está recebendo está ministrando sobre você, está com a mão sobre a sua cabeça. Procure saber se ele também é pastoreado, porque eu não posso cobrar uma coisa que eu não tenho. Eu não posso falar de uma coisa que eu não faço. Isso é hipocrisia. E a hipocrisia, irmão, ela é sustentada pela teoria sem prática. Toda teoria sem prática, ela favorece a hipocrisia, ela sustenta a hipocrisia. E a hipocrisia, mais cedo ou mais tarde, ela vai vir para fora. E nós vamos ter muita gente na igreja frustrada. Por quê? Porque a gente prometeu um resultado que não veio. A gente diz, Deus vai te abençoar. Quando Deus diz, vou não, eu vou dar pau, eu vou dar marreta aí. A gente diz, Deus vai te dar vitória. Deus diz, que vitória? Vai chegar por último. Mas eu vou treinar, eu vou preparar. Amém? Então a gente está prometendo muitas coisas que Deus não quer fazer agora. Tem coisas, irmãos, que depende só de Deus. Só Deus pode fazer. Eu não posso substituir uma revelação por um método. Aí a igreja, ela tem facilidade. Ela tem facilidade de mergulhar toda a sua doutrina. Olha quantas doutrinas já entraram na igreja. Quantas visões ou visagem. Quantas visagens já entraram na igreja. Você tem que botar isso na sua igreja. Se você não entrar, a sua igreja vai ficar para trás. Eu vi ministérios inteiros nessa cidade se perderem por causa de visões. Substituíram tudo que tinham por uma coisa nova, que ia dar crescimento. Irmão, crescimento é algo natural que acontece em gente sadia. Você não precisa dizer para o teu filho, cresce menino, você só precisa dar comida boa para ele e alimentá-lo, porque ele vai crescer. Crescer é algo natural. Por isso que o reino dos céus não é você quem faz crescer. Você pode fazer crescer a sua denominação, o reino não, porque o reino só cresce pelo rei. O rei, porque o reino não tem um pastor presidente. O reino tem um rei. E o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente e faz o quê? Vai dormir. Quando ele acorda, não sabendo ele como. Ele não sabe como. Porque se você sabe como cresceu, já não é mais Deus quem fez crescer. Então como é que a sua igreja cresceu? A minha igreja cresceu porque nós temos isso, temos aquilo, temos tem o meu livro que é best-seller agora, aleluia. Tem o livro do Jaco, tem o livro do Juca, né? Fernando foi estudar em Dallas, o Lapa tem 2 faculdades, então nós crescemos por causa disso, né? Besteira, irmão. Se você conseguir explicar, né, Gladys? Como é que está crescendo? Meu irmão, eu não sei. Eu sei que eu era pobre e agora estou ficando rico. Eu sei que eu era feio e agora estou ficando bonito. Eu sei que eu era fraco e Deus mandou eu dizer que é para gritar forte. E eu comecei a gritar forte. Eu sei que eu não tinha nada e eu continuo não tendo nada, mas eu me sinto dono de tudo. Aleluia! Alguém está me entendendo aqui? As pessoas perguntavam, quem te curou? Jesus dizia, ele dizia, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Mas quem foi? Eu não vi, eu estava cego. Eu não vi, eu estava cego. Daí eu abri os olhos. Quando você quer explicar, venha que eu vou explicar para você como que faz a igreja crescer. Porque se é você que faz ela crescer, é você que tem que alimentá-la. Mas se você não atrapalhar Jesus, vai dormir. Deus dá os seus enquanto dorme. Atrapalha não, filho. Você tem muita ideia.
Mas as minhas ideias são boas, eu sei, são boas mesmo. E certamente a igreja vai crescer com as suas ideias. Mas elas podem estar roubando você de um lugar de paz, de um lugar onde você não precisa atravessar a fronteira para ir afiar suas espadas. Amém? Amém? Você está me entendendo? Não busque de fontes terrenas algo que precisa ser gerado no céu. A revelação não pode ser substituída por método. Não tem. Israel não tinha ferreiro, homens que afiam a ferramenta de outros homens. Sabe qual é a característica de um ferreiro? É que ele não afia só a ferramenta dele, ele afia a ferramenta de quem o procura. Ele está sempre, ele liga o esmerilho e vai afiar a ferramenta de todo mundo. E sabe quando você procura um ferreiro, sabe o que acontece com as suas ferramentas? Parte delas ficam lá, porque ele vai afiando, vai fazendo a linha de corte. Então diga para quem está do seu lado, mas diga assim, bravo, diga assim: não substitua a revelação pelos métodos. Diga assim: Deus te disse, creia, vai dormir, não atrapalhe, porque quando você acordar, vai estar lá, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Ei, meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Não substitua a revelação por métodos. Acrescente os métodos se for necessário, porque não é pecado ter ideias, né? E como diz o Felipe Vilela, as ideias, as melhores ideias, elas sempre caminham com a falta de dinheiro. Porque às vezes você não tem o recurso, mas tem ideia. Não é verdade? Tem ideia. Tem muitas ideias boas, mas não tem o recurso para fazer. E às vezes, quando você tem muito recurso para fazer, às vezes as ideias não brotam, porque você acomodou nos seus recursos. Você nunca pode ter mais dinheiro do que visão. Você tem que ser sempre mais visão do que dinheiro. Porque sempre que Deus pedir para você fazer algo, você nunca vai ter o dinheiro suficiente para fazer. Porque o recurso está sempre dentro do propósito, nunca é o propósito dentro do recurso. Deus não te dá dinheiro para fazer, Ele te dá visão para fazer e depois te dá o recurso para fazer. E se você não fazer, aí você perde o recurso. Mas a visão não, ela continua lá. E aí vem a frustração, porque você poderia ter feito e não fez. Então, por favor, não use os métodos, não coloque eles no lugar de Deus. Eles são auxiliadores da visão de Deus. Deus me chamou para representar, não para substituir. Não substitua. Deuteronômio 29, é claro, é a visão dessa casa, é a palavra, talvez o versículo que mais expõe os nossos corações. As coisas reveladas pertencem ao homem, mas as não reveladas pertencem ao Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ponto. Primeiro, revelação é herança para os filhos. Revelação é herança para os filhos, não métodos. Seus filhos não herdam métodos, herdam revelação. Mas eu fui lá naquela igreja e copiei o método. Quando você copia o método, você anda na revelação do outro. Deus tem um método próprio para a sua revelação. Então o que é que eu vim fazer aqui, pastor? Eu vim pegar um método? Não! Não! Até porque a gente não tem. Quando você vai em um lugar para copiar só o método, você está caminhando na revelação do outro. Deus está dizendo o seguinte: entra no teu quarto e fecha a tua porta, eu quero colocar vida em você. Eu vou te dar revelações.
sabe, revelações profundas do que eu quero que você faça aí, aonde você está. Então o meu trabalho aqui, irmãos, não é encher você de método. Não é dizer assim, ó, quem quer andar comigo, compra o livro do Jackson, que o livro do Jackson vai te dar métodos para ganhar dinheiro. O livro do Luiz Hermínio vai te dar isso. Olha, ouça a palavra do Juscelio. O Juscelio, quando fala para a família, rapaz, isso é doideira. Usa um método. Não, irmão, não existe método. O que existe é uma revelação para se mover. Os seus filhos não herdam método, eles herdam revelação. Porque se eu fosse herdar os métodos dos meus bisavós, o meu bisavô, irmão, ele tinha uma fazenda. O meu avô tinha uma chácara. O meu pai tem uma horta e eu tenho um abridor de lata. E peço comida no iFood. Não é assim? É? Meu filho liga às vezes, pai. Às vezes a gente está em alguma reunião, ele está em casa e diz, pai, vou pedir aqui uma comida, tá? Pede, filho. Então mudou os métodos. Mas o coração não pode mudar, irmãos. De uma geração para outra muda o método, mas o coração não. Por isso seus filhos, não adianta você trabalhar para deixar métodos para ele. Você tem que deixar um coração pulsante, com ímpeto de fazer algo sobrenatural para Deus. Amém, irmãos? Porque o método vai tornar você automático. E a revelação não. Quando mudar a estação, você vai mudar de roupa se você anda em revelação. Porque a estação mudou, você entendeu, tem que mudar de roupa. Mas Deus tem mudado as estações e a gente fica dizendo, não sei o que está acontecendo com a igreja. A estação está mudando, irmãos. E nós estamos ainda nos velhos hábitos. Não, mas Deus quer inovar. Não é isso, irmãos, não é isso. Deus quer que a gente acorde para viver dentro desse cenário, com uma missão profética e uma missão apostólica, entendendo que esse cenário não pode me moldar. Eu estou dentro desse cenário para moldar. Daniel foi para a Babilônia e não foi moldado pela Babilônia, ele moldou Babilônia. O rei da Babilônia disse, ninguém adore outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Daniel moldou a movimentação de uma nação inteira. José moldou a economia de uma nação inteira. Esther moldou a fortaleza de Suzã. Homens que estão entrando em lugares, aí a gente diz, não, mas ele não pode, tem que cuidar com o mundo. O mundo. Um homem crucificado com Deus, ele não tem medo do mundo. Um homem crucificado com Cristo, ele não tem medo da política, não tem medo da economia, não tem medo de trabalhar no meio artístico, não tem medo de trabalhar no meio esportivo. Por quê? Porque ele é crucificado com Cristo. Ele não tem medo de entrar. Não, mas a igreja não pode se envolver. A igreja de métodos, ela não pode se envolver mesmo, porque ela vai pegar o método dos outros e aplicar nela. Ela vai pegar o que movimenta outros reinos e aplicar nela. Mas uma igreja que está crucificada com Cristo, ela pode entrar na casa de Zaqueu, ela pode entrar na casa de Pilatos, ela pode entrar na casa de Herodes, ela pode entrar na casa de Simão o leproso, ela pode entrar em qualquer casa do mundo, meu irmão. Então o que está faltando? Não, o mundo, Deus ama, irmão, Jesus, Deus não aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica, não. Deus ama o mundo. Aquela pessoa que você odeia, Deus ama ela. Essa pessoa que você não gosta dela, é essa que você lembrou dela agora. Jesus quer salvar ela. Jesus quer salvar ela. Jesus quer salvar ela, meu amigo. Você está me entendendo? E você fica cheio de dedos por causa do mundo. Aqui na igreja o mundo não entra. Irmão, o diabo vai no seu culto e assiste o culto.
Mas as portas do inferno não prevalecem. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o recado. Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecem. Então qual é o lugar da igreja? É na porta do inferno. Mas ela entra no culto de domingo, fecha as portas e diz: aqui o mundo não entra. A igreja que se preza, que está crucificada com Cristo, ela está na porta do inferno, metendo o pé na porta. Ela está indo lá dentro. Ela está indo lá dentro. Ela está indo lá dentro do inferno. Não, mas eu sou crucificado com Cristo, eu sou ressuscitado. Jesus, depois de ressuscitou, sabe onde ele foi? Depois que Jesus ressuscitou, sabe onde ele foi? A Bíblia diz que ele desceu ao abismo e pregou aos espíritos em prisão. Sabe qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Não pregou na igreja. Depois de ressuscitado, ele não pregou o primeiro sermão na igreja. Ele pregou no inferno. Cadê os homens que vão invadir as portas do inferno nessa geração? Cadê os homens que vão entrar, que vão abraçar o viciado, que vão abraçar a prostituta, que vão dar comida ao faminto, que vão pregar as pessoas que precisam de Cristo? Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Levanta sua mão assim, glorifica. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está do que o que está no mundo. Bem maior é o que está do que o que está no mundo. Maior é o que está. Ei, é por isso que ninguém naquele exército conseguia derrubar aquele filisteu. Porque como você vai derrubar um filisteu se você está afiando a espada na casa dele? Como você vai derrubar o gigante, Fernando, se você vai lá na casa dele afiar a espada? Vê um menino de fora com uma pedra, com 5 pedras e um estilingue, caça curta de conga, né? Boneuzinho da Nike. Chegou e disse: tá pegando aí? Aí todo mundo: não, gigante, gigante. Disse: ninguém vai fazer nada. Sabe onde ele afiava as espadas dele? Quando você afia suas espadas na eternidade, você tem condição de entrar em qualquer cenário. Você entra em qualquer cenário, meu irmão. Ele disse: ninguém vai dar um pau nesse cara. Ninguém vai derrubar esse flamenguista. Estava indo bem, né? Estraguei. Sabe por quê? Porque ele não ia afiar as espadas ali. Ele estava de trás das malhadas. Estava lá escondido com Deus. Ei, fica escondidinho. Na hora certa Deus vai te mostrar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E quando Deus te mostra, ninguém mais te esconde. Mas quando Deus te esconde, ninguém consegue te mostrar. Fica tranquilo, a hora que Deus te mostrar. Eu me lembro que eu corria atrás dos pregadores famosos do Brasil. Eu ia nas grandes conferências com minhas fitinhas cassete, meus DVD,
Não era DVD, aqueles VHS, aquelas fitas. E eu ia nas conferências e dava, Marcelo. Eu sou pregador também, eu sou lá de Santa Catarina, né? Sou pastor de uma igreja lá. Um bando de ex-maconheiro aqui, irmão. Tudo mal acabado, como disse o Jacques, aqui nós era tudo mal acabado, né? Todo mundo assim, todo mundo era ex alguma coisa. Tem muito ex aqui, não tem? Tem. Não se revela, calma. E eu andava com as minhas fitas atrás desses irmãos, meus cassetes, porque eu queria, e Deus, eu voltava para casa frustrado. Eles pegavam, ai que benção, e botavam em cima da mesa, às vezes levantava e ia embora e deixava a minha fita ali. Eu voltava para casa dentro do carro, né? Dizendo, Deus não tem chamado para mim não. Deus disse, não é que eu não tenho chamado, é que se eu te mostrar agora, você não tem nada para dar. Deixa eu construir em você primeiro um celeiro. Come primeiro. Fica aqui comigo. Porque quando você for, você não vai se encantar com o método de ninguém. Você não vai se encantar com a condição de ninguém. Tranquilo. Então o meu recado para você nessa manhã, meu querido pastor, meu amigo, minha pastora, querida amiga, deixa Deus construir em você primeiro. Deixa Deus construir. E pasmem, nós precisamos afiar o corte para ter precisão. E como é que se afia o corte para ter precisão? Tirando os excessos. Todo homem com excesso, Deus não pode usá-lo. Por quê? Porque ele tem que depender de Deus. Irmão, você não faz ideia. Eu dependo de Deus até para comprar uma roupa, um carro. Carro mesmo eu nunca comprei, né? Mas às vezes até para me vestir para vir para o culto. Eu digo, é papo de criança, mas é verdade. Pastor, para com isso. O seu relacionamento você leva até onde você quer. Porque como eu me arrumo para Iraci, Iraci se arruma para mim, a gente sempre pergunta, tá bom? O que você acha? Tá muito gata, diminui um pouco. Aprecie com moderação. Aí eu olho para ela e ela diz, tá muito garotinho. Tu é pastor, pensa bem. Aí eu tiro aquela roupa, né? Tem umas calças que a gente veste a vácuo. Aí eu visto a minha calça a vácuo, né? Ando todo espremidinho assim. Ela olha, essa moça está muito apertada. Meu Deus. Aí ela fala, porque eu não me arrumo para outra pessoa, eu me arrumo para ela. Então ela olha para mim e diz, está legal. Não, às vezes é a roupa que diz, está muito velho, ficou muito velho. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque parece ser coisa simples, mas se você não for nos detalhes, os detalhes, a intimidade e a verdade estão nos detalhes, irmãos. Então, como é que se afia o corte? Se afia o corte para ter precisão no corte. E como é que se afia o corte? Tirando os excessos. Porque os excessos roubam a precisão. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Diga comigo, os excessos roubam a precisão. Todo excesso rouba a precisão. Então toda pessoa que vive de excesso, e assim, nós vivemos numa geração hoje, irmãos, que é uma geração, a nossa geração é uma geração com a alma muito ferida. Acabamos de sair de uma pandemia, ainda estamos saindo, de 2 anos, de 1 ano, bem dizer, trancado em casa. Então tudo que era de ruim, que estava dentro de casa, veio para fora, irmão. É ou não é? Quem já disse assim, eu nunca briguei com a minha esposa, agora o pau pegou. Não levanta a mão não se expõe. Por quê? Você ia trabalhar, voltava, tudo bem, tudo legal, tudo feliz. Agora está dia e noite junto ali. Ela quer ver uma coisa, você quer ver outra. E o negócio é, ela quer ligar o ar, você quer desligar. Foi tratadinho, bebê? Foi. Porque não tem melhor tratamento do que o relacionamento.
E o relacionamento com Deus também. Então não romancie um relacionamento com Deus. Ele vai te tratar. Ele diz: Luiz, você é meu amigo, mas quando eu estou tratando de você, eu sou o Senhor, você não. O Senhor aqui sou eu. Eu amo meus filhos. Amo, brincamos, eu e Samuel brincamos de lutinha e tal, bate, eu bato também. Mas quando é para obedecer, eu não sou seu amigo, eu sou seu Senhor. E com Jesus é a mesma coisa, não romancia. Deus é bom, Deus é meu amigo, pô, trilegal. Não, Ele é meu Senhor, Ele é meu amigo. Mas quando Ele está me curando, me tratando, Ele é meu Senhor. Então, como é que o ferreiro, pega isso, que eu estudei, eu fui atrás do ferreiro. Jefferson é tremendo. Como é que o ferreiro sabe lá para que o instrumento ficou bem afiado? Pelo ouvido, pelo tom. É pelo ouvido, ele vai batendo até alcançar o tom. Ele vai batendo até alcançar o tom, e quando ele alcança o tom, está afiado. Então a espada é afiada pelos... A fé vem pelo... O ferreiro ele vai bater tom, tom, tom. Quanto mais agudo ele vai percebendo que se tornou afiado. Então não tem como Deus te afiar se não for pelo ouvido. Mas eu leio. Eu também. Mas eu preciso ouvir. Por isso eu preciso de alguém falando. Por isso eu preciso ser ministrado por alguém. Porque eu preciso afiar o que eu carrego. E assim é que Deus afia as nossas espadas pelo tom da sua voz. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor. Ele é o único Deus. Ponto final. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai afiar o corte, irmão. Ele vai afiar o tom. Então, por favor, não compre revelação. Nós não podemos comprar revelação. Não se pode comprar algo, deve ser gerado. Como disse o Cristiano aqui, como diz sempre o Vânios, como diz o Jackson, pegue os nossos ensinos, como diz o Beto no domingo de manhã, o Everton, o Ney, o Natan, pegue os nossos ensinos, mas por favor, não coloque métodos nele. Vai para o seu quarto, pega uma revelação que Deus tem para você. Se aquilo for bom, é bom. Se você tiver que escolher entre a sua revelação para aquele ambiente e o que nós estamos ensinando, pegue o que Deus deu primeiro. Sempre é assim, não compre revelação. Comprar revelação é decadência espiritual, meu irmão. É tentar achar em terra alheia o que tem na sua. Sabe qual é o nosso trabalho? É ir na sua terra e ajudar você a descobrir o que você já tem. Porque tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. Está tudo aí dentro. O Espírito soprou em você o Espírito. Tudo que é de Deus já está com você. Agora você precisa de alguém para ajudar a afiar esse corte. Amém? Amém, irmãos? O nosso trabalho não é ir lá aplicar uma visão, te dar uma placa do Mevan, te dar o estatuto do Mevan, beija aqui no meu anel e eu vou ser seu apóstolo. Não! Não, é ajudar você a descobrir, porque se Deus te plantou lá, meu irmão, tem uma pérola que você não encontrou ainda. Não, eu já encontrei, pastor. Então garimpa mais, porque se você achou uma pérola na superfície, o que você não pode encontrar se você cavar um pouquinho mais, está lá, irmão. Eu sempre acreditei num avivamento nativo. A gente sempre importou muita coisa. A gente sempre importou visão. A gente sempre foi no vizinho buscar uma visão. Essa nação está encharcada de visões externas.
Essa nação está encharcada de visões externas. A gente não pode ver uma igreja cheia que a gente vai lá para, vamos lá ver essa visão, vamos trazer para nós. Não, Deus tem uma visão para você. Tem uma visão para você. Mas eu estou aqui a 10 quilômetros, não importa, você pode estar aqui a 10 quilômetros em Balneário Camboriú. Deus tem uma visão para Balneário Camboriú. Nós podemos contribuir com aquilo que você carrega, mas você tem uma visão, Adriano. Deus te deu uma visão. Mas eu não estou vendo, então nós vamos te ajudar, vamos passar colírio em você, vamos te ajudar, vamos cuspir nos seus olhos. Mas Deus tem algo para você que você ainda não experimentou. Algo que é seu, que tem a sua cara, tem o seu jeitinho, tem o seu vocabulário. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está aí, tem o seu jeito. Jesus precisava alimentar uma multidão. Alguém deu uma ideia brilhante. Vamos despedir a multidão para que compre o que comer. Jesus disse: não, vamos dar nós para comer. Ele disse: mas nem 200 denários é capaz de alimentar. Olha só as saídas. Aí alguém disse: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas ele já dá o resultado. Ele disse: o que seria isso para tantas pessoas? Tinha um menino que entregou o que tinha para alimentar uma geração, uma multidão. Então, irmão, decadência espiritual é procurar em terra alheia o que deveria ter na nossa. Não tinha homens em Israel com habilidade para trabalhar com ferro. Não tinha homem em Israel que dessem forma às ferramentas, a prata, ao ferro, ao bronze, ao ouro. Irmão, nós precisamos de ferreiros na igreja. Agora, pasmem, a palavra ferreiro no original da sua palavra, no hebraico, ela quer dizer sharash, que quer dizer hábil na destruição. Então, quando você encontrar um ferreiro, você acha que ele vai orar por você, vai te dar unção? Não, ele vai destruir primeiro os excessos. Ele vai passar na sua vida e vai tirar os excessos que estão roubando o seu corte e, por consequência, roubando a sua precisão. Então eu oro para ferreiros em todas as regiões do Brasil. Eu oro para que Deus levante homens e mulheres com esmerilho na mão, irmão, para ajudar a tirar os excessos da igreja. Irmão, a igreja tem vivido muitos excessos. Muitos excessos. Tem roubado a precisão e o corte dela. A igreja ficou muito inteligente, ela está muito inteligente. Ela aprendeu, ela começou a comer da árvore da vida, ela esqueceu de comer da árvore, ou melhor, ela começou a comer da árvore do bem e do mal, e ela não come mais da árvore da vida. Ela sabe tudo, ela tem todas as respostas, mas ela perdeu a vida, o dom de Deus, a vida de amor. Irmão, ferreiro é sharash, lapidador, talhador, hábil na destruição, soldado que lapida, é isso que quer dizer. É um cara hábil na destruição, é um soldado que lapida, que ele vai tirar os excessos. Lapidar é tirar excesso. Israel, irmãos, ele pagava para ter ferramentas afiadas, e isso acontece na igreja até hoje. Pessoas ainda pagam, preferem trazer alguém e pagar por uma revelação do que pagar um preço na sua igreja, na sua denominação. Fechar sua porta, irmãos. Reúna seus pastores, reúna seus líderes. Vamos orar, irmãos. Vamos estudar a palavra, vamos estudar as profecias. Vamos saber o que está por vir. E não tente adivinhar. Eu acho. Irmão, todo mundo acha alguma coisa. É uma narrativa de achismo. Vamos estudar o que Deus está por fazer, para a gente não perder isso, para a gente não ficar de fora. Vamos pedir ao Senhor, irmão. Irmão, e sabe o que me impressiona aqui em Israel? Que tinha enxada, tinha machado, tinha a relha do arado, tinha foice, mas espada não tinha, só tinha 2 espadas.
Eu não quero ser um ministério que só o pastor presidente tem a espada. Eu não quero ser um ministério que só o filho do pastor presidente tem a enxada, a espada. A espada, irmãos, se tiver ferreiro vai ter mais espada. Se tiver treinadores vai ter mais espada. Se tiver gente que afia vai ter mais espada. Amém? Vai ter machado? Vai ter enxada? Vai. Tem gente que trabalha mais com a terra. Ok, vamos trabalhar. Vai ter enxada, vai ter foice, vai ter tudo. Mas espada não pode faltar, irmão. Nós precisamos ter espadas. Nós precisamos ter espadas. E sabe o que derrubou o gigante? Não foi nenhum instrumento que foi afiado na casa dos filisteus. Foi ajuntado aonde? Foi junto nas águas. As pedrinhas. Sabe o que Davi está me ensinando aqui? Sabe o que eu entendi aqui? Que assim, ó, se eu quero orar contra a corrupção, eu não posso usar o dinheiro da corrupção. Se eu quero ajudar o meu governo, a minha prefeitura, o meu governo estadual, minha prefeitura municipal, eu não posso usar o dinheiro dela para fazer as minhas coisas. Então quem tem que pagar a marcha para Jesus é a igreja, não é a prefeitura. Senão eu não tenho legalidade para lutar contra a corrupção. Porque se é a corrupção que paga a minha dívida, eu não tenho legalidade para entrar. Sabe o que Davi fez? Eu vou juntar pedra aqui, porque aqui eu sei quem fez esse rio. Eu sei quem criou isso. Hoje tu vai, gigante. Hoje tu... Ele não usou nenhuma ferramenta. Saul ainda tentou colocar uma armadura nele. Pega a minha espada, pega a ferramenta. Não vai. Irmão, ferramenta de rei desviado não cabe em gente que está comendo do céu. Não cabe. Ele foi no rio, pegou as pedrinhas, e o cara olhou e disse: pedra? Ele diz: você é incircunciso, eu não, eu tenho uma aliança. Você é incircunciso, eu tenho uma aliança. Você quer derrubar gigantes? Coma do céu. Coma do céu. Você quer derrubar gigantes? Coma do céu. Eu vou repetir: se você quiser derrubar gigantes, sua mão, venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Pegue essa palavra no seu espírito, irmãos. Ímpio não pode afiar a ferramenta de ungido. Ímpio não pode afiar a ferramenta do ungido. Ainda paga para molar, para afiar a ferramenta, para trabalhar na terra. Além de não ter arma de guerra. Para arar a terra até tinha. Ainda usa os ímpios para afiar as suas espadas. Mas pastor, Israel tinha guerreiro. Tinha ou não tinha Israel? Tinha guerreiro, mas não tinha ferreiro. Do que adianta você ter uma igreja cheia de guerreiro se não tem ferreiro para tirar os excessos? Do que adianta? Mas esse aqui estudou, aquele ali aprendeu, esse aqui vai às nações, esse aqui, mas é só guerreiro e guerreira que tem nessa casa. Mas tem ferreiro para afiar o corte? Não. Então, meu irmão, não adianta ter guerreiro se não tem ferreiro. Eu oro para que os ferreiros voltem para a obra de Deus. Eu oro para que a gente valorize os mestres da casa. Eu oro para que a gente valorize quem recebeu uma unção de mestre para ensinar, para dizer: não, é demais, calma, calma. Eu oro por mestres ungidos que vão orar em línguas, que as suas aulas vão virar, oh meu Deus, vai virar unção pura. Fogo, vento e martelo, fogo, vento e martelo. Então, vai num culto. Se você perceber naquele culto, mas tinha fogo, tinha vento,
Tinha martelo? Não, tinha fogo. Não, só fogo deforma. Tira o velho modelo, mas não forma o novo. Mas tem fogo, mas não tem martelo. E nós precisamos falar o que é óbvio para esses irmãos e para essas irmãs. Dizer para ele: você vai ganhar nações para Jesus. Você vai fazer coisas sobrenaturais. Você vai se tornar um homem milionário na terra. Mas deixa eu afiar um pouquinho mais. Não sai cortando agora. Não sai cortando agora. Vai deformar, você não vai ser preciso. Não, mas eu sou. Não, você tem que ser especialista. Não se faz cirurgia no pronto-socorro. Não se faz cirurgia no pronto-socorro. Todo clínico geral precisa ter uma especialidade. E nós temos 5 especialidades. Chamei uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores e mestres. Para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do ministério. Não desempenhe o ministério sem o aperfeiçoamento dos santos. Por isso que tem muita gente com espada cega na mão. Está dando tétano quando corta, porque não separa a alma do espírito. Alma e espírito caminham juntas. Então a faca tá cega, irmão. O bisturi está cego. Tem uma espada. O que eu preciso fazer? Chama um ferreiro para te ajudar. E não tenha vergonha, porque quanto mais afiado você tiver, você vai virar um ninja, irmão. Aleluia. Vai virar um ninja. Vai cortar na ida e vai cortar na volta. E vai separar a alma do espírito. Vai discernir o que é espiritual e o que é emotivo. Vai discernir o que é carne e o que é osso. Essa manhã, irmãos, o Senhor está falando conosco. Do que adianta ter guerreiros com espadas cegas. E para que eu tenho que afiar? Eu já vou terminar. Para que eu tenho que afiar? Para tomar a terra alheia. Se eu for afiar minha espada na casa do filisteu, é ele que vai tomar a terra. Mas se eu afiar minha espada, está vendo o que Deus está fazendo? Está vendo? O que Deus está fazendo com a igreja é lindo. A igreja hoje, irmão, semana passada eu fui pregar num vestiário de um time de futebol aqui da cidade. Levei meus livros para dar para os meninos. Profetizei. E eu disse: eu sei que no outro time também deve ter alguém orando. Então eu não quero orar contra aquela pessoa que está orando lá no outro vestiário que vocês vão jogar amanhã. Eles ficaram me olhando. Eu não vim aqui orar para vocês vencerem o jogo. Eu vim aqui orar para vocês se tornarem homens melhores. Porque vencer ou perder, Eclesiastes capítulo 9, não é dos ligeiros o prêmio, nem dos guerreiros a vitória, nem tão pouco dos sábios o pão, nem dos instruídos o favor. Mas isso acontece para todos. Deus dá oportunidade para todos. Como eu represento? Como eu represento? Como? Irmãos, o Senhor está preparando a igreja com fogo, vento e martelo, com poder, com unção, com confronto, porque sem corte. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Não tiver afiado o machado, tem que se pôr mais força. O machado sem corte, ele não tem força,
Por favor, treine os seus instintos na presença de Deus. Treine o seu espírito para ouvir, e assim você vai viver o mover do Espírito. Não deixe a ajuda externa tirar você da realidade de Deus. Por favor, não deixe. Não deixe. Para encerrar, deixa eu ler uma profecia para você. Zacarias capítulo 1, versículo 18 até o 21. Diz assim: então levantei os olhos e vi 4 chifres de animais. O que significa esses chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo. Ele respondeu: estes chifres representam as nações que dispersarão Judá, Israel e Jerusalém. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que estes homens vieram fazer? Eu perguntei. O anjo respondeu: os 4 chifres são as nações que humilharão Judá. Agora os ferreiros vieram para aterrorizar e destruir essas nações. Sabe quem Deus vai usar para guardar Israel? Não são os pregadores do evangelho, são os ferreiros. Deus vai usar ferreiros para proteger Israel. Homens instruídos, homens que vão tirar excessos. Então, assim, talvez, irmãos, posso dar um conselho para você de amigo? Os próximos dias que você for orar, não peça para Deus te dar. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Diga assim: Deus, vê se há em mim algum mal. Cria em mim um coração puro. Tira de mim os excessos, Senhor. Tira de mim aquilo que eu acho que é bênção e tem sido um peso na vida dos outros. Tira de mim, Senhor Deus, aquilo que eu tenho usado para a Tua glória. E às vezes, quer saber, irmão, não é nem maldade da gente. É que a gente costuma botar carga na gente que não tem nada a ver com a gente. Eu quero, com muito cuidado, deixar essa palavra ao seu coração. Nós vamos orar. E eu queria que você levasse essa palavra para o seu ministério, para a sua igreja. Nós estamos aqui, irmãos. A gente não tem muito, mas o esmerilho é bom. O esmerilho é bom e vai te ajudar, assim como tem ajudado a gente. A gente está em pleno trabalho de parto. Em pleno. Quando o povo foi buscar Davi, em 2 Samuel capítulo 5, e o povo foi lá em Hebrom e disse: Davi, vem governar sobre nós. O povo pediu: Davi, vem governar sobre nós. E o povo disse por que queria que Davi viesse governar. Está escrito lá, ele disse: porque quando Saul era rei, era tu que saía na frente. Ele estava dizendo o seguinte: o governo era de Saul, mas a liderança era tua, Davi. Então, assim, um governo que só vive de métodos vai perder para uma liderança que ouve a Deus. Por isso você vai ver nos próximos dias muitas transições no mundo cristão, muitas modificações na vida da igreja. E eu estou profetizando: Davi vem governar sobre nós, Davi, porque você arrancou a cabeça daquele gigante. Você tirou o governo daquele povo que decidia se afiava ou não as nossas ferramentas. Davi, quando você cortou a cabeça do gigante, você quebrou um legado ali. Você cortou um legado sobre nós. Davi, vem reinar sobre nós. Sabe, você não precisa correr atrás das posições, elas vão correr para você. Sabe, você que ouve a Deus, que afia suas espadas no céu, você que vai para a intimidade, pega a presença de Deus, entra na presença de Deus, você que afia suas espadas na eternidade, não precisa correr atrás de posição, as posições vão correr atrás de você. Davi está lá de boa, a unção estava nele, mas o cajado ainda não estava na mão, nem o cetro estava na mão. O povo foi lá e disse: Davi, vem reinar sobre nós, porque quando Saul era rei, era tu que ia na frente da batalha.
Ei, Deus não está atrás dos reis, Ele está procurando quem está disposto a ir na frente das batalhas. Mas sua espada não pode ser cega, seus interesses não podem ser pessoais, e você muito menos pode afiar as suas espadas em território inimigo. Você não afia as suas espadas na política, é você que afia a espada política. Você não afia as suas espadas no negócio, é você que entra nos negócios para afiar a espada de quem está lá. Você não afia a sua espada na arte, é você que entra na arte para dizer: eu tenho algo que pode modificar isso. Você é um remidor, meu amigo, e eu quero declarar que Deus vai te levar em lugares para remir, para afiar a espada de muitas pessoas. Amém? Mas primeiro Deus vai afiar a sua, vai melhorar seu corte, vai afiar a sua linguagem, vai afiar os seus olhos, vai afiar os seus ouvidos, até que você ouça o que Deus tem para fazer na sua vida. E depois que você tiver afiado, então você pode dizer: pode vir, porque é ferro afiando ferro. Levante a sua mão e aplauda ao Senhor por isso. Vem. Vem. Alguém está disposto a afiar suas espadas? Vem, Jesus, toma o teu lugar. Ó, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Ó, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Te clamamos, Senhor. Louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Não substitua a revelação pelos métodos. Não substitua. A igreja está entrando num novo tempo, num novo período, num novo lugar. E ela está voltando para um lugar de revelações profundas, irmãos, profundas. Os excessos vão cair por terra. Tudo aquilo que a gente colocou no lugar de Jesus, tudo aquilo que a gente disse: ah, eu tenho a força. Não faz da sua carne o seu braço forte, mas confia no Senhor. Maldito é esse homem que faz da sua carne o seu braço forte, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Eu quero declarar um tempo de revelações tão profundas, tão profundas. Deus vai te dar ideias na tua cidade, ideias que ninguém nunca viu, ninguém nunca falou, ninguém nunca disse. Mas por favor, quando isso chegar na sua mesa, deixe acessível para todos. Não faça delas o seu Deus, porque se você entrega, virão outras, e virão outras, e virão outras, e virão outras. Eu quero declarar para vocês, como disse o Jackson aqui, os nossos materiais são para ajudar na revelação que você tem. Nós não estamos aqui para ajudar e ensinar você a ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para ajudar você a não ser ganho por ele, a não se perder por causa dele. Nós não estamos aqui a te ajudar. A fama virá, o recurso virá, talvez não para todos, mas virá para alguns. Mas Deus só tem um motivo para te dar isso: para você ser voz para quem não tem, para você ser provisão para quem não tem. Existe uma unção, irmãos, que está sendo despejada na igreja nesses dias. E eu não estou aqui com chavões evangélicos, não. Existe gente que está entendendo, gente que está pegando aquela revelação e está levando para o seu quarto, está anotando o que Deus está dizendo, está guardando o seu coração da ganância, da soberba, da prepotência, do individualismo. Gente que resolveu coletivizar, gente que resolveu pluralizar, gente que entendeu: se Deus me deu um pouco mais, eu vou ajudar para quem Deus deu um pouco menos. Deus, Ele ama e celebra a individualidade.
mas ele abomina o individualismo. A individualidade é linda porque Deus deu para você, e é lindo, é seu. É algo que ninguém pode tirar de você. Mas o seu objetivo é chamar a turma, sentar na mesa, ou no chão, ou sei lá, e dizer: olha, vamos fazer isso, vamos botar na mesa. Eu quero declarar, em nome do Senhor Jesus, aumenta o tamanho da mesa, irmãos, porque vai correr para vocês. Aumenta o tamanho da mesa, porque Deus está trazendo muita gente para sentar na sua mesa. Aumenta o tamanho da mesa, aumenta o tamanho da generosidade, aumenta o tamanho do seu coração, porque as coisas vão acontecer. Eu quero declarar isso.